Vamos passar aí então para a parte 2, né? Da nossa aula 2. Então, aula 2, parte 2, a missão, né? Os mais velhos aí que lembram das sequências. Então, nós estamos tratando do tema Vivendo para a Glória de Deus, baseado lá no livro de Provérbios. E já na aula 1 vimos a respeito do objetivo do livro, do significado da sabedoria e da base da sabedoria, que é o temor do Senhor, que é o tema principal do livro de Provérbios. Sem temor do Senhor, a gente não faz nada. Essa é a grande verdade do livro. E, na sequência, capítulo 1 de Provérbios, versos 8 e 9. Eu convido você a abrir lá para a gente relembrar aqui o texto base. Vai dizer que a primeira relação que o livro de Provérbios trata é a relação de pais e filhos. Numa sequência aí de capítulos que tratam de instruções, né? Provérbios de instruções que são maiores, nós temos a primeira relação tratada aqui, apresentada, a relação entre pais e filhos. Vamos relembrar aqui juntos essa leitura? Mas antes vamos orar, né? Para iniciarmos a nossa aula propriamente. Feche seus olhos mais uma vez. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos nos colocar diante do Senhor em oração. Agora, Deus, para pedir da Tua iluminação e da instrução do Teu Santo Espírito, para que possamos receber da orientação, das diretrizes da Tua Palavra, dessa porção de sabedoria da Tua Palavra, para o nosso dia a dia, em especial no relacionamento entre pais e filhos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, é o que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá, irmãos, vamos relembrar aí os versos 8 e 9, que começa com o vocativo, né, a chamada de atenção aí, filho meu, que você já viu que é característico aqui, nesse momento inicial do livro de Provérbios, nesses 9 primeiros capítulos que tratam das instruções. Então, leiamos juntos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Então, nós temos aqui uma instrução que aponta para uma ordem de um paralelo sinônimos, né? A figura do pai e a mãe é aditivo, completa, mas o ensino e a instrução tratam da mesma coisa. Inclusive, vimos na semana passada que a palavra traduzida em português aqui para ensino, no original é... Está vendo? Porque tem a parte 2, porque você já esqueceu a parte 1 completamente. Né? Ninguém nem anotou. Meu Deus do céu. É igual velório, as pessoas estão lá só de corpo presente, mas se perguntar quem que morreu, nem sabe quem que foi. Anotou aí ou não? Meu Senhor da glória. Então vamos lá. Vamos aqui, ó. Olha aqui para mim. Nesse slide aqui de contextualização, nós vimos aqui o paralelismo. E aí, quando tratamos de algumas diretrizes, a tradução. Em inglês, nós vimos que é instrução e lei. Em francês, nós vimos que é instrução e ensinamento. E no original, instrução e lei. Vamos lá. A palavra que foi traduzida por ensino é instrução. E dependendo do contexto, vai ser traduzido por castigo ou correção, disciplina. Mas aqui, no caso, é instrução. Pode ser ensino, pastor? Pode, mas a ideia mais primordial do termo é instrução. E a segunda palavra que foi traduzida no português para instrução, nada mais é do que a palavra hebraica, né, Torá, que é a lei, que refere-se à lei do Pentateuco, ou dos 10 mandamentos, de um modo mais resumido. Então, se a gente fosse traduzir de uma maneira mais prática aqui, a exortação do verso 8 é, fique atento à doutrina, o ensino, à instrução do seu pai, e essa instrução, obviamente, está pautada no temor do Senhor, e não deixes a lei
da sua mãe, apontando para a obrigatoriedade do pai e da mãe de ensinar, de inculcar a palavra de Deus aos seus filhos. Lembra disso que nós tratamos então? Até falando nisso, né? Abra a sua Bíblia lá, marca aqui Provérbios, que é o texto que nós vamos estudar. Vai lá para Deuteronômio, capítulo 6. Provérbios começa lá no verso 8. Filho meu, ouve, chamar, né, que é o termo hebraico. Esse mesmo ouve é o que começa aqui a instrução da lei, em Deuteronômio capítulo 6, quando o verso 4 diz, ouve. Mas esse vocativo aí também, essa ordem, esse imperativo, né, chamando a atenção, ouve Israel. Então, chamar Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso aqui é a síntese de temer a Deus. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E agora presta atenção. E tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e terão por frontal dos teus olhos. Ou seja, a palavra de Deus vai direcionar as suas ações e os seus pensamentos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, ou seja, em todas as áreas da sua vida. Então, nós temos uma exortação clássica que os pais deveriam inculcar nos seus filhos a lei do Senhor. Em todos os contextos, em todos os momentos, assentado, deitado, levantando, comendo, andando, dentro de casa, fora de casa, ou seja, aplicar de instrução e da lei aos seus filhos. Essa semana, a gente sabe que o celular nos ouve, né? Então tudo que a gente fala ele está ouvindo. Aí essa semana mandaram, o próprio algoritmo aqui mandou um videozinho de uma militante qualquer, não vou lembrar o nome dela, ela falando assim, é uma agressão os pais ensinarem religião para os seus filhos. Deixe os seus filhos crescer e aí eles vão procurar a sua própria espiritualidade. Rapaz, isso é o que o diabo falaria, tranquilamente. Né? Põe um rostinho lá, jovial, de influenciadora, né? Dizendo justamente o contrário do que a palavra de Deus diz. É lógico, eu não conheço o contexto dela, não sei qual que é o problema, né? A gente sabe que a religião é um problema em si. E por conta da religião, a gente mata e morre. Né? Mas quando ela pega no pacote e joga a religião como se fosse o todo, e não instrução de sabedoria e vida, porque é isso que é Bíblia, é muito mais que religião, de guardar alguns princípios ou preceitos religiosos ou litúrgicos, é vida com Deus. Quando você pega e joga tudo isso no pacote, você está jogando a bacia, a água, a criança, a parteira, a placenta, a mãe, jogando tudo fora. Então a Bíblia diz, não, ensine, inculca sobre os preceitos, orientações, diretrizes, a lei. Porque como nós vimos na primeira aula, né, na aula 1, se você tirar o temor do coração do contexto da humanidade, o que vai acontecer com ela? Barbárie. Se eu não tenho temor a Deus, não tenho por que eu te tratar bem. Não tenho por que eu respeitar as regras. Não tenho por que de eu cumprir os contratos. Não tenho por que de eu pagar minhas contas. Não tenho por que de eu te deixar vivo se você se levantar contra mim. Se não há temor e a lei, a consciência me acusando dos preceitos de Deus, que segundo a Bíblia estão gravados no meu coração, se eu perdi o temor a Deus, acabou. Por que eu vou fazer a coisa boa se não existe Deus, se não existe juízo, se não existe vida após a morte? Por que eu vou ficar levando na minha cabeça, por conta de um ou de outro? Eu vou passar por cima de todo mundo. E aí os mais fortes sobrevivem. Então tirou o temor de Deus da jogada, você entra na barbárie. E quando você não ensina isso
ou não tira a estultícia do seu filho, aplicando orientações, diretrizes, instrução e a lei, o ensino, para que ele aprenda a lutar contra a própria inclinação natural dela, que ela já nasce pecadora, você está, na verdade, preparando um exército de bárbaros, que não tem limites, que não tem princípios, que não tem reforçado princípios éticos que estão já inatos no coração, mas que precisam ser reforçados. Porque se você deixar o homem natural solto a si mesmo, toda o senso de Deus que tem dentro dele vai ser abafado. E ele vai adorar a criatura ao invés do Criador. Vai transformar a verdade de Deus em mentira, como Paulo vai dizer em Romanos. E aí ele vai começar a adorar a si. Ele é o seu próprio Deus. E aí ele vai passar por cima de quem quer que seja. Inclusive vai matar essa mãe que não deu instrução para ele. Você pode ter certeza. Porque como eu já disse aqui em outros momentos, irmãos, nós nascemos em pecado. Usando a analogia dos computadores, né, já vem gravado no nosso HD, só que está zipado. Né, uma pastinha lá que você tem que clicar nela para ela abrir e colocar em ação. Mas já está lá, todas as pastinhas zipadas de todos os pecados possíveis, imagináveis e realizáveis. A diferença é que se eu não sou ensinado, eu vou começar a abrir todas as pastinhas. E se eu não tiver um princípio norteador da minha vida, eu não só vou abrir, como eu vou começar a instalar tudo aquilo que estava na pastinha. Isso vai ser algo natural para mim. Então, se eu não inculco, se eu não confronto, se eu não ensino, se eu não trago instrução, se eu não trago ensinamento, se eu não trago doutrina, se eu não trago lei, limites, o resultado vai ser catastrófico. Uma criança, o próprio Salomão vai dizer isso, né? Uma criança entrega a si mesmo é vergonha para sua mãe e para seu pai. Tá? Então, esse é o contexto da primeira relação que vai dizer. Então, inculque, ensine, né? Gaste tempo para colocar limites. Trazer lei como Torá é colocar limites. O próprio apóstolo Paulo diz que o objetivo da lei é esse. Né? O objetivo da lei não é trazer salvação. O objetivo da lei é calar a boca de todo mundo, mostrar, vocês são pecadores e precisam de um salvador. Porque ela vai estabelecer limites, ela vai determinar o que pode e o que não pode, mesmo ciente de que nossa inclinação é sempre fazer o que não pode. Tudo bem até aqui? Relembramos isso? Então, ótimo. E aí no final, aqui voltando para Provérbios 1, o verso 9 vai trazer os benefícios de se ouvir da instrução e da lei. Isso vai trazer beleza para a nossa própria vida. Isso vai trazer benefícios para a nossa própria vida, que aqui é sintetizado na figura do diadema de graça na cabeça e de colares no pescoço. Uma expressão poética, né, idiomática, né, cultural, mas que aponta para essa questão de que a sabedoria nos adorna, né, nos embeleza, né, nos coloca em um patamar diferenciado. Tudo bem? Aí nós começamos, irmãos, a tratar na semana passada sobre várias orientações dadas no livro de Provérbios, que é o nosso foco de estudo. E aí nós somos do capítulo 1 até o capítulo... Até o capítulo 4 só? Até que capítulo nós somos? Até falei assim, chegou agora, ainda tem mais até o 15, tem a metade ainda. Então nós somos até o 15, verso 20, onde tratamos sobre o desprezo ou o menosprezo aos pais é uma característica de tolice ou de loucura que você tem que ensinar o seu filho a não te desprezar, mas te honrar. Tudo bem? Então hoje nós vamos começar a partir daqui, do capítulo 15 para frente, tratando desses versos ou desses provérbios agora,
que trazem orientação e diretriz, ou a base das orientações e diretrizes na relação de pais e filhos. Então abra a sua Bíblia lá agora em Apocalipse, capítulo 17, que é outro texto que vai tratar da relação aí familiar, em especial de pais e filhos. Eu falei Apocalipse? Então me desculpa, eu estou no domingo já, estamos em Provérbios. Apocalipse é domingo. Desculpa, é Provérbios 17, o verso é de número 6. Prepara o remedinho aí que eu estou ficando velho, tá? Enquanto só estiver errando o livro de Provérbios para Apocalipse, ainda tá bom. De que eu começar a mudar... Tá na Bíblia ainda, tudo bem. Agora se eu começar a contar a história aqui do... Será eu do que? Os 3 porquinhos, apesar que eu brinquei com vocês esses dias com isso, aí vocês ficam espertos comigo. Então vamos ler lá. Provérbios, capítulo 17, verso 6. Vai dizer assim: coroa dos velhos são os netos, os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Veja que ele trabalha com aqui mais um provérbio de paralelismo. E aqui, tanto usando aquele paralelismo sinonômico, de sinônimos, como de aditivo. Né? Então ele usa coroa e glória como sinônimos, né? E aí a ideia dos avós, dos pais e dos filhos, de um modo geral, nessa adição. Então o que ele está dizendo aqui de um modo geral? Que os netos, o filho dos filhos, são fonte de orgulho e de alegria para os avós, quando estes foram modelos e presentes na vida dos seus próprios filhos, que são os pais no caso. E tanto pais como filhos devem viver de modo a gerar satisfação mútua, sendo bênção na vida um do outro. Então, da mesma forma que os netos é a coroa dos velhos, é a glória dos avós, assim também aos filhos, a sua glória, a sua coroa, é ter pais. E o objetivo aqui, ou o foco aqui, é que os avós, os pais e os filhos estão dentro desse princípio de temor ao Senhor. Porque nós já vimos que o filho insensato, em vez de ser alegria e coroa para o pai, é vergonha. E o pai tranqueira também é vergonha para os filhos. Então o contexto do capítulo 17, 6... é que é minha obrigação como pai viver de tal forma que eu seja alegria para os meus filhos e ao mesmo tempo dos meus netos. Para que o ensino que eu passei para o meu filho, esse filho passe para o meu neto e esse neto seja a minha alegria. Para ele ser a minha coroa, ser a minha alegria, ele tem que ser sábio, ele não pode ser estulto. Porque nós já vimos em versos anteriores que diz que o filho estulto, o filho que não é sábio, que não é prudente, que está ligado à insensatez, ele é vergonha para os pais. Então, nós temos aqui um ciclo. Né? Alguém já disse que você quer educar bem os seus filhos, eduque bem os seus avós. Não é assim? Então, se você tem avós que têm princípios, orientações, posturas corretas, de sabedoria, de temor a Deus, muito provavelmente eles vão ensinar os filhos a terem princípios, posturas e preceitos de obediência e temor a Deus. E esses filhos vão ensinar isso para os seus filhos, ou seja, para os netos agora. E esses netos, sendo filhos obedientes, netos obedientes, é a glória, é a coroa do avô. Né? Se olhar para a sua família e ver que você formou uma família de justos. Se olhar para a sua família e ver que você formou uma família cujos seus descendentes glorificam a Deus. Você acha que isso vai trazer tristeza ou vai trazer alegria para você? É lógico que vai trazer alegria. Existe um comparativo na internet, eu não vou lembrar o nome agora, mas é sobre Moody, que é um grande avivalista, um servo de Deus,
comparado com um contemporâneo dele, que é um cara que foi tranqueira lá. Eu vou achar e vou depois postar no grupo lá para você ver. E aí faz uma relação de todos os descendentes desse servo de Deus e vê todos os descendentes daquele outro cara que desprezou a Deus e que vivia por si só. Lembra disso, Clarice, desse texto? Não vou lembrar os nomes agora. Aí muito vai estar lá. Você tem não sei quantos... nunca ninguém foi preso, todo mundo com família, gerando benefícios para os Estados Unidos. Você tem não sei quantos com mestrado, doutorado, você tem não sei quantos reitores de universidade, você chega até eu acho que um vice-presidente da República dos descendentes desse justo lá. E o contemporâneo dele, família tudo arrebentada, tudo divorciado, não sei quantas prostitutas, não sei quantos assassinos, não sei quantos presos, e aí o americano gosta disso, fizeram o valor do prejuízo que essa família deu aos cofres americanos, tendo que gastar dinheiro para prender, para cuidar de saúde, para não sei o que, dessa tal. É algo exorbitante. E aí ele mostra a diferença de uma geração, de uma descendência do justo, comparada com a descendência de um ímpio. Aí você olha para essas histórias e fala assim, quem é descendente desse cara aqui, você acha que ele tem prazer nisso? É lógico que tem. Aí você pega a família do cara lá, que só tem tranqueira miserável na vida da história dele, e você fala para os netos assim, quem foi seu bisavô, seu tataravô? Foi um tranqueira. Você acha que isso traz alegria para alguém? É óbvio que não. É disso que Salomão está falando. A minha responsabilidade é ser orgulho para os meus netos. Só que para eu ser orgulho para eles e me orgulhar neles, eu preciso primeiro agir com temor e obediência a Deus. Segundo, ensinar isso para os meus filhos. De tal forma que eles estejam discipulados, inculcados e preparados para ensinar para os filhos deles. Aí sim eu tenho um ciclo. Então a minha responsabilidade de educação, irmãos, ela não é simplesmente cuidar do que é meu, da minha vida, mas de toda a minha descendência, de toda a geração. É minha responsabilidade. É lógico que eu não vou tratar dos meus netos, mas eu vou tratar com os meus filhos. A minha obrigação de educar os meus filhos só termina quando eu morro. Eu posso ter 80 e meu filho 60. Mas se ele for passivo de receber uma instrução, uma admoestação, uma exortação, eu continuo sendo pai dele. Para que ele possa aplicar para o meu neto de 40. Não tem problema nenhum. Então, esse ciclo focado no fato de que a satisfação mútua só é possível se eu for bênção na vida do meu filho, e o meu filho for bênção na vida dos filhos dele, para que esses netos sejam bênçãos na minha vida, está pautado nesse temor do Senhor. Mesmo que sabemos que a responsabilidade é individual, é de cada um. Mas é minha função, como educador, como instrutor, como o discipulador, de fazer esse processo girar. Tudo bem até aqui? Vamos caminhar um pouquinho. Ainda no capítulo 17, verso 21 e 25. Verso 21 diz, mais um texto, né, que usa essa perspectiva aqui. Antes de ler, né, eu citei lá o Salmo 127 e 128, que são salmos que tratam desse ciclo. Do homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ele vai ver a bênção sobre os filhos dos filhos. Lembra do Salmo 128? Ou no Salmo 127, né? A herança do Senhor são os filhos. Então, a responsabilidade do pai ser bênção para o filho ser bênção para os seus filhos, para que o ciclo se feche. Então, agora sim, verso 21 de 17 diz, o filho estulto é tristeza para o pai. E o pai do insensato, o que está escrito aí? Não se alegra. Então você tem aqui um provérbio, um paralelismo mais uma vez, né, reforçando a ideia. Tristeza e não se alegra, a mesma coisa.
mas estulto e insensato é a mesma coisa, mostrando que um filho que não anda em sabedoria vai gerar tristeza para os seus pais. Verso 25. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para quem o deu à luz, ou seja, para sua mãe. Então, o filho, ele tem a responsabilidade de ser fonte de alegria e de satisfação para os seus pais. Só que esse filho só vai ser fonte de alegria e satisfação para os seus pais se os pais ensinaram ele a sair da estultice e da insensatez. É lógico, irmãos, que há uma variável aqui nessa relação de pais e filhos, que é a pecaminosidade do seu próprio filho. Você fala assim, pastor, mas eu pego firme com esse menino, eu ensino, tarará, eu demonstro amor, eu imponho limites de modo claro, mas o Juninho é complicado. Eu sei. A variável da pecaminosidade do Juninho não é tão simples você resolver. Tem pai que age corretamente em amor, em instrução, em sabedoria, demonstrando claramente amor intencional e restrito aos seus filhos, dando limites de maneira clara, agindo da maneira mais justa possível para evitar que eles cheguem à própria ira, mas mesmo assim o filho é ruim. O filho é ruim. É do mal. É uma variável. Acontece. Mas, fora dessas exceções aí, o que a Bíblia diz é que um tratamento correto na educação, na disciplina dos seus filhos, vai produzir mudança neles, se você aplicou desde o momento certo. Que, como nós já vimos semana passada, é desde cedo. Né? Não vai esperar o Juninho fazer 40 anos para querer começar a ensinar determinados princípios para ele. Você pediu para dar errado. Né? Então é uma situação que você tem que fazer desde o berço. Você vê que desde pequenininho, os bebês já demonstram a inclinação da estultícia deles. Eu já citei aqui uma pesquisa, uma vez alguém fez, que com 3 meses de vida a criança já mente. Ela já chora de um modo a manipular os pais. Aí o que você vai esperar de uma criatura dessa, que com 3 meses já mente? Então aí você vai falar, nossa, meu filho tem um problema com mentira. Começou quando ele nasceu, porque ele já nasceu com isso pronto, estava no pacote. A estultícia dessa criança. Ai, o Juninho não come. Ai, ele não senta na mesa para comer. Tem que ficar andando atrás dele, igual um camelo. Oi, quem que ensinou isso? Ah, não, ele só come bolacha traquinas. Aí eu tenho que dar um suplementinho para ele, né? Enganar ele, né? Porque senão não come, pastor. Não come. Só miojo e traquinas. Quem que é o pai aqui, meu Deus do céu? Quem que é o responsável para ensinar? A Bíblia diz que o filho nasce inclinado para o pecado. Ele é estulto, ele é insensato. Se você não corrigir, ele vai ser a sua tristeza, ele vai ser a sua amargura. A amargura é um negócio, eu até tratei com os adolescentes, né? Esse texto é algo pior do que uma desilusão. É um negócio que te tira a força da vida. Amargou de tal forma que você fala, olha, não tem mais jeito. É mais que uma desilusão. A desilusão, você desiludiu, mas fala, vamos tentar de novo. A amargura é um trem que fala, ó, é o contexto de Noemi, que eu citei lá de Ruth para eles, né? Quando Noemi volta para o povo de Israel, o povo, Noemi voltou, falando, não me chama de Noemi, não, minha vida acabou, me chama de Mara. Me chama de amarga, porque a amargura da minha vida não tem mais solução para mim. Esse era o sentimento.
Isso é amargura. Achar que a vida acabou. A criança já nasce? É essa a pergunta? Já nasce em pecado. Salmo 51 diz, em pecado concebi a minha mãe. Eu nasci na iniquidade. A criança não nasce santinha e aprende a ser pecadora. A senhora precisou ensinar em algum momento da vida. A senhora tem quantos filhos mesmo? 3, dona Gertrude? Um casal. A senhora teve, algum momento da vida, a senhora ensinou para eles mentir? Teve que dar essa aula para eles? A senhora teve algum momento da vida, quando ele tinha lá, sei lá, um aninho de idade, falou, vem cá que a mãe vai ensinar você a fazer birra. A senhora precisou ensinar ele a fazer birra? Não. Ele já nasceu sabendo. Porque o pecado já está em todos nós. Nós nascemos pecadores. Então aquela ideia católica de que nasce um anjo e depois vira um demônio, né? É um anjinho, é um anjinho. Só se for um anjinho caído. Um anjinho do mal. Porque essa é a realidade de todos nós. Nós nascemos em pecado. Então essa falácia, né? De que, coitadinho, é pequenininho, ele não sabe. Não, ele é inocente. Ele é puro. Isso é mentira. Todos nascem prontamente, plenamente e prontos para o pecado. Você vê, às vezes, crianças não sabem falar ainda, batendo na outra. Tem vídeos aí, a torta de gêmeos, já viu isso? Gêmeos, mesma idade, igualzinho, Paraná, né? Gerados na mesma barriga, nascidos no mesmo dia, e um é malvado e o outro, né, leva as burdoadas do irmão, e você vê que um é mau. Quem que ensinou ele a fazer isso? Ninguém, é da natureza dele. Então, essa questão de que as crianças nascem santas é mentira. Não nascem. Tem muito pai e mãe que fala assim, é um anjinho, é puro, é inocente, pastor. Porque olha aí, é inocente. Por isso que Jesus, ainda usa a Bíblia, por isso que Jesus diz que dos tais é o reino dos céus. E que se a gente não for como criança, a gente não vai para o céu. Não. Não é no sentido de pureza que Jesus está falando isso. Jesus está falando isso no sentido de dependência. Um bebê de 1 mês já faz a sua própria mamadeira? Ele prepara o seu alimento? Ele já sabe limpar, trocar a sua fralda? Não sabe. Ele é dependente, ele precisa. Nós, para sermos salvos, é a mesma coisa. Nós somos dependentes da salvação. Se Deus não fizer por nós, nós estamos perdidos. Não consegue limpar a nossa própria sujeira. É nesse sentido que foi usado a analogia de sermos como crianças. Nós somos carentes da graça de Deus. Alguém tem que vir limpar a nossa fralda. Que a gente não consegue limpar sozinho. E Jesus veio e limpou todas as nossas sujeiras. Essa é a ideia. Agora, não no sentido que a criança é pura, que a criança não tem pecado, que a criança é inocente e é justa. Não. Porque a Bíblia já diz que todos nascem em pecado. E que não há um momento de queda para cada criança. Ela já nasce como filho de Adão. Se ela nasce como filho de Adão, ela já nasce debaixo da condenação da queda e dos efeitos da queda sobre a vida dela. Então, o pior erro que um pai e uma mãe pode fazer em relação à educação aos filhos é achar que o filho não precisa de ensino na primeira infância. Não, ele é santinho, ele é um anjinho. Um anjinho. Ele não tem pecado. A Bíblia diz que tem. E por isso que você tem que entrar com, intencionalmente, uma estratégia de ensino para livrar a sua criança da estultícia, da insensatez. Porque se você não fizer, isso vai ser tristeza e amargura. Você carrega 9 meses lá a criança, depois você cuida a vida inteira, para depois chegar numa fase de adolescência, de juventude, ou a fase adulta, e ver que você criou uma caninana. Isso é amarguroso demais. Você olhar para um filho que você criou e ver que seu filho é mau, que a postura ética dele é desaprovável, é vergonhosa. Isso é uma amargura muito grande.
Por isso eu tenho que começar a lidar com ele, a tratar com ele desde pequenininho, desde cedo. Então, as ações dos filhos geram sentimentos para os pais. As minhas ações trazem consequências sobre a minha família. Eu conheci uma família que os pais sempre viveram em conflito, era brigalhada, desrespeito, até violência doméstica, tal, crentes. Mas era essa bagaceira aí. Teve lá, sei lá eu quantos filhos. E um dos filhos, pensa num filho de Belial, era o infeliz do filho. Chegou até o ponto que esse filho vir para a casa do pai e da mãe, já era adulto, esse filho, vai ter festa de Natal, eu vou passar aí com a senhora. Meu Deus do céu, era uma tristeza para a família inteira. O fulano vai vir? Vem, fulano vai vir. Meu Deus. Isso é o pior Natal da nossa vida. Você imagina uma situação dessa? O pai, a mãe, os irmãos que andam em justiça, não ter prazer de receber o irmão, porque você sabe que o cara é mau. E que ele vai vir e vai ficar aquela semana de festividade lá em casa, e se bobear, vai aprontar uma para a família, vai deixar a dívida para a família, vai dar tombo em alguém na família, vai gerar briga na família. Que satisfação que você tem de ter um filho desse na sua casa? Nenhum. E aí a responsabilidade bíblica é o seguinte, os pais falharam? Falaram. Mas o filho também tem a responsabilidade de ser fonte de bênção e não de amargura para os pais. Pesa sobre a cabeça dos dois. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouco aqui para a gente definir então as nossas diretrizes finais aqui. Capítulo 19, verso 13. Só a parte inicial do verso aí. Capítulo 19, 13 diz assim, que ele está falando depois da esposa, no segunda parte. Então, só a primeira parte do verso. O filho insensato é o quê? Talvez essa seja a palavra mais dura sobre a responsabilidade dos filhos em relação ao pai. E esse tem que ser o seu maior temor como pai. As ações tolas, insensatas, né? As ações tolas dos filhos podem destruir a vida dos pais. Aqui a palavra traduzida por desgraça, ela é sinônimo de calamidade, de ruína. E aí eu ponho um ponto aqui, que é uma situação que eu vivi e intencionalmente sempre trabalhei isso com os meus filhos. Para um líder religioso, a ação, a betice, né? Como a gente falava em casa, por causa da influência quando eles eram pequenininhos lá no Senegal, as besteiras, as tolices da vida dele, a insensatez, pode ser a minha ruína. De salvação, irmãos, nada mexe. Cada um é responsável. O pecado do pai é de responsabilidade do pai, o pecado do filho é responsabilidade do filho. Ezequiel 18 vai ensinar isso, sem problema. Só que a vida familiar ela é tão intrínseca, ela é tão junto e misturado, que a ação do pai vai gerar bênção ou ruína para o filho, e a ação do filho vai gerar bênção ou ruína para os pais. Pensa numa família que vive com um filho drogado. A escolha infeliz de um único membro da família destrói a família inteira. Todo mundo fica doente. É desgraça, é calamidade, é ruína para todo mundo. A ação de um miserável apenas. E quantas famílias não são destruídas por conta da insensatez, da estultice, da tolice de um único membro dela?
Agora, pensa isso dentro de um contexto religioso. Você vai lá para Tito 1,6, 1 Timóteo 3, 4, 5, que diz que aquele que quer servir como presbítero, como líder, como, né, que aspira ao episcopado, ele tem que saber cuidar da sua própria casa. Ele tem que ter filhos que não sejam acusados de dissolução, de malcriação. Está lá como característica, como qualificações para alguém ser líder na igreja. Se ele não consegue cuidar nem da casa dele, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Não é esse o argumento lá das cartas pastorais? Então aqui você tem um problema, porque se você como líder, você tem filhos que não honram você como pai e mãe, que não honram o seu princípio, é um tiro no seu pé. Porque toda vez que você tiver que tratar do filho dos outros, o que os caras vão falar? Ele não cuida nem dos filhos dele. Nem os filhos dele dão um exemplo. Os filhos dele dão uma porcaria lá na igreja, dão mau testemunho toda hora. Aí ele vai querer agora vir falar sobre como que eu tenho que cuidar dos meus? Ou vai querer disciplinar o meu filho, puxar a orelha do meu filho, porque o meu filho fez determinada coisa errada? Vai trazer calamidade, vai trazer ruína, vai trazer desgraça. Se um filho quer destruir com a vida do pai, em especial no contexto religioso, de liderança eclesiástica, esse filho dá trabalho, ser um respondão, um demasiado na promiscuidade, na prática pecaminosa, que vai acabar com o pai dele. O cara pode ser o crente mais firme que você conheça. Pode ser o cara com o maior conhecimento teológico que você já viu. Melhor pastor que já te pastoreou. Mas se os filhos são a desgraça no sentido de obediência e de honra, vai acabar com o ministério dele. É nesse sentido, então, que Salomão diz que o filho insensato é a desgraça do seu pai. É a ruína do seu pai. Seja no contexto aqui, ou seja em qualquer contexto. Imagine um pai que tem que ficar correndo atrás de traficante para o filho não morrer pagando dívida de vício. Você acha que isso é abençoador para o pai ou é uma desgraça para o pai? É uma desgraça, é uma ruína, é uma calamidade. E não importa, irmãos, qualquer classe social, seja pobre, seja rico, seja milionário. Você vê a ação de um filho destruindo toda a história de uma família por causa da sua insensatez. Porque não andou com sabedoria, em honra, em respeitar o pai e mãe, e por aí vai. Então, esse verso está jogando a responsabilidade agora para os filhos. O pai tem a responsabilidade de ensinar, de disciplinar, de instruir? Tem. E o filho tem a responsabilidade de ser fonte de bênção e não de desgraça para o seu pai. Isso era tão verdade que no contexto do Antigo Testamento, se o filho era filho de Belial, que era o termo que eles usavam, né, um filho que gerava desgraça para os pais levavam para o juiz julgar o menino para matar o moleque, porque era melhor ter o filho morto do que o filho desgraçando a história da família. E tem situações, irmãos, de filhos na vida das famílias que traz mais prejuízo do que se ele tivesse morrido. Porque é desgraça para os pais, é amargura, é enfermidade, é sofrimento. E o filho não pode ser fonte de amargura, de sofrimento, de desgraça para os pais. Nós vamos ver, daqui a pouco eu vou citar isso, que um filho que gera isso, ele é pior do que nada, numa perspectiva da aplicação bíblica. Salomão, inclusive, vai usar aqui, o texto de Provérbios vai usar o melhor que pássaros comessem os seus olhos.
Porque a pior coisa que um filho pode fazer é ser fonte de desgraça para os seus progenitores. Tudo bem? É disso que está tratando aqui. Vamos caminhar mais um pouquinho. 19, 18. E aí, para tentar evitar toda essa amargura, essa tristeza, esse sofrimento todo, o provérbio vai dizer assim, ó, castiga o teu filho enquanto há esperança. Mas não te excedas a ponto de matá-lo. Então é que você tem dois princípios, né, que é a ideia da disciplina e da dosimetria. Tem uma dose correta a ser aplicada na disciplina. Até a disciplina ou o castigo físico, irmãos, precisa ser aplicado com amor. Existe uma didática bíblica para você aplicar isso. Não é você descarregar a sua raiva. Porque tem muito pai que vai para o castigo físico como uma válvula de escape para o seu nervosismo, para a sua raiva, para a sua... né, para o seu sentimento ali de amargura. Não é isso. O castigo físico, ele é um instrumento didático aplicado com amor na dose certa. Se excede, perde o caráter didático. Aí passa a ser violência. A Bíblia faz uma distinção clara entre o castigo físico e violência. A Bíblia nunca estimulou violência. Mas ela aplica o castigo físico como um instrumento didático, na dose certa, para um aprendizado e livrar a criança da estultícia que pode gerar tristeza e amargura e desgraça na sua vida no futuro. Então, esse equilíbrio aqui, que a Bíblia pondera, essa moderação que as Escrituras chamam a atenção da gente em todas as áreas, também deve ser aplicado nesse contexto. Então, o castigo físico deve ser aplicado no tempo certo, do jeito certo e do modo compatível ao erro. Quando isso é feito, gera moderação e respeito. Quando você ultrapassa, pode trazer reações que você não gostaria. Às vezes a criança se torna mais rebelde, mais desobediente, mais não sei o quê, porque você está usando a dose errada. O jeito errado, o modo errado, o lugar errado. Tem pai que quer só corrigir os filhos na frente dos outros. Quando está em casa, não corrige. Aí quando está na frente dos outros, para não passar vergonha na frente dos outros, aí quer corrigir. Paulo vai dizer que isso gera ira no coração da criança. Até a aplicação da correção, ela precisa estar com moderação, pautada no amor e garantindo o efeito didático que o castigo físico traz. Se você usar errado, na dose errada, o tiro vai sair pela culatra, vai dar ruim. Você dizer, não castigue nunca, está errado. Ou castigue em excesso, está errado. O padrão bíblico é moderação, inclusive no ensino, como um dos mecanismos para livrar a criança da estultícia. Eu costumo dizer que o bumbum da criança deve ter algum sensor que faz abrir os ouvidos. Porque você chega pro Juninho, né, e fala, repete, fala 3 vezes, fala 4 vezes. Não, Juninho, vem cá, você não está ouvindo, espera aqui. Pá, pá, pá. Aciona lá o interruptor da disciplina. Você entendeu agora? Aham. Você vai fazer de novo? Não. Ah, então tudo bem. Então agora chegamos no padrão que a gente tinha. Só que aí nós vivemos numa época, não, o pastor falou sobre castigo, o bicho é um violento, não sei o que. Não, meu amigo, é bíblico. Ou você vai ouvir os ímpios, buscar conselho lá na roda dos escarnecedores, o conselho dos ímpios, ou você vai ficar no estatuto, nos mandamentos do Senhor. Agora, meditando nesse estatuto. O castigo fixo não é para ser aplicado de qualquer jeito. Existe um padrão para ser aplicado. Dentro de um contexto,
dentro de uma dosagem e dentro de um propósito. Se você perdeu isso, aí você está fazendo errado. Tudo bem? Hoje não pode bater. Por isso só está aumentando o número de delinquente juvenil. Só que o que a mãe não bateu quando criança, o traficante vai bater. O traficante vai pôr ele na linha. Ou se não é traficante, um amigo lá do projeto, lá como chama? Agora não é FEBEM mais, é Projeto Casa. O amigo lá do Projeto Casa vai fazer ele ser obediente. Ou então até a polícia, né? Dependendo do caso aí, dá uns tapas na orelha do cara, ele vai aprender a ficar esperto. Então, é isso. E aí quando você pensa até nessas crianças que não foram corrigidas e que entram num caminho totalmente desvirtuado, é aquilo que a Bíblia vai dizer: honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongues os dias sobre a terra. Não é isso? A terra que o Senhor teu Deus te dá. Faça depois uma pesquisa rápida. Qual a estimativa de vida de um jovem que entra no caminho das drogas e da criminalidade? 24 anos, pela última pesquisa que eu vi. 24 anos. Isso porque ele é preso. Se você for fazer a pesquisa daquele que nunca foi preso, morre antes dos 20. Mas o cara que foi preso, aí ele vai ficar lá uns 3, 4 anos em reclusão, então prolonga a vida dele porque ele foi preso. Porque se ele tivesse solto, a probabilidade dele morrer é muito maior. Então, desonrar pai e mãe, ou ser desgraça, ruína para o pai e mãe, é ruína para si mesmo. É isso que o Juninho não entendeu. Que honrar pai e mãe só vai trazer benefício para ele, mas o Juninho é tolo, ele é estulto, ele é insensato, ele não vai entender isso. E vai colher os frutos da estultice. E às vezes, essa estultice e insensatez poderia ter sido despregada, retirada dele, com a ação correta da aplicação da instrução, do ensino e do castigo físico, da disciplina física, dentro do padrão de moderação que a Bíblia ensina. Você precisa escolher que lado que você vai obedecer. Quem que você vai dar ouvidos? Ou para o princípio bíblico, ou para as ciências humanistas contemporâneas. E aí a escolha é sua. Só que o resultado vai ser seu também. O fruto, quem vai colher vai ser você também. Tudo bem? Caminhando aqui, 19:26. Vê quantos textos, né? Quantos provérbios tratam da relação de pais e filhos, né, irmãos? Então diz aí, ó: o que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. O que nós queremos dizer com isso? Que os filhos devem honrar seus pais em todas as áreas. Devem honrar o pai no cuidado emocional, no cuidado físico e de manutenção dos seus progenitores até o fim da vida deles. Isso é honrar pai e mãe. E é algo que a nossa geração não tem aprendido. Como é a geração do descartável, né? Os progenitores só vão estar no nosso convívio enquanto eles estiverem nos abençoando. Começou a empatar, a gente já coloca de lado. O pai e a mãe não tem mais nada para oferecer para a gente, empatou, a gente fala: a gente resolveu esse ano, nós não vamos nem no Natal na sua casa, nós vamos viajar para Cancún. E não leva os velhos junto, porque eles têm medo de avião. Começou a empatar, a gente já começa a tirar do convívio social, começa a tirar do dia a dia, porque começou a empatar. Se começou a dar trabalho, aí a escolha tá na ponta da língua. Asilo. Não, mas nós vamos visitar ele. Cada 90 dias nós vamos lá. Eu estou honrando meu pai, pastor. Não deixo faltar fralda para ele lá no asilo. Filho, honrar pai e mãe não é só questão física e financeira, suprimento financeiro, dos remédios e das fraldas que você vai comprar.
É honrar emocionalmente. A nossa geração está totalmente despreparada para isso. Por quê? Porque nós não recebemos isso como ensino. Para nós, para a nossa geração, velhos são descartáveis. Dá muito trabalho cuidar de velho. De criança é mais fácil porque é pequenininha, então é portátilzinho, é pacotinho, você pega um velho para você carregar, não pode dar muito trabalho. Tem que virar da cama de quantas horas tem que virar? 3 em 3 horas? Pelo amor de Deus, quem que tem 3 horas para... Só que do cachorro, o miserável cuida, rapaz. Do pet, cuida. O pet suja a casa inteira, para não falar o que eu ia falar. Né? Não tem problema. Ai, coitadinho, coitadinho. Agora vai lá um pai com Alzheimer lá, ou com incontinência urinária lá, e vaza o negócio dele lá na hora que ele está na sua casa. Vê o que você faz? Você que até ontem estava dizendo que castigo físico não pode existir nem para os seus filhos, nem para o seu pet, você maltrata e violenta o seu pai porque vazou a fralda dele com a incontinência urinária dele. O texto vai dizer: o que maltrata seu pai, ou manda embora sua mãe, e aqui manda embora, irmãos, entenda, tira do seu convívio, tá? Filho é que envergonha e desonra. Se você vai para um contexto de maldiçoar o pai, né? Que é isso que acontece, maltratar o pai, nada mais é do que de amaldiçoá-lo. Isso era passivo de pena de morte no contexto da lei. Deve fazer parte do nosso planejamento de vida, irmãos. Levar em consideração que os nossos pais vão envelhecer. E que mais do que isso, que eles vão adoecer. E que como prática de honra, eu preciso estar preparado para esse negócio. Nós somos fruto de uma geração que nos ensinou a não mais honrar os nossos pais no cuidado com o período da senilidade, o período da velhice deles. Nós honramos o nosso pai enquanto eles estão pagando os nossos estudos, alguns, né? Porque tem alguns que nem quando está pagando os estudos honra mais o pai. Mas nós obedecemos, honramos o nosso pai quando eles estão ainda bancando as nossas viagens, os nossos intercâmbios, os nossos cursos, quando eles estão pagando a carteira de habilitação para a gente tirar. Quando os pais estão investindo na gente, nossa, meu pai é lindo, nossa, é fofinho demais, meu papai cuti-cuti, lindão, bonitinho. Empatou, esses velhos não prestam. A Bíblia, perde a utilidade. Não, o pai parou de investir e tal. É lógico que nós já vimos semana passada que uma das obrigações do pai é deixar a herança, inclusive, para os netos. O pai tem que ter uma vida justa, que ele consiga abençoar os filhos e os filhos dos filhos. O verso bíblico diz isso. Mas, mesmo que o pai não tenha isso, é minha responsabilidade como filho de ampará-los, sem maltratá-lo e sem desprezá-lo, sem mandar embora. Tem filho que chega para o pai e para a mãe e fala assim, não vem não. Não vou poder receber o senhor aqui na Páscoa, viu? Vou estar com os meus amigos. Vou fazer um churrasco com meus amigos. Ou então vou receber a família dos meus amigos em casa, vou estar com as crianças dele, não dá para receber o senhor aqui não. O senhor dá muito trabalho. Mais ou menos isso está acontecendo. Sendo que, na velhice, irmãos,
A única expectativa de vida que muitos dos nossos velhos têm é o convívio com os filhos e netos. É fácil? É lógico que não. Como também não foi fácil de criar. E eu digo para você que talvez tenha sido mais difícil, porque quando nossos pais têm a gente pequeno, eles ainda estão lutando para dar uma estabilizada na vida. Não tem nada estabilizado ainda. Está começando a vida, quando ele tem os filhos. Agora, geralmente, quando os pais estão velhos, os filhos já estão criados, cada um já está estabilizado. É que a ênfase está errada. Casa com a mulher errada, ou casa com o marido errado, que não aceita os pais. Não é assim? E aí, meu amigo, e não tem essa, a gente ouve, né, da cultura. Ah, tem que ter uma menina para cuidar do pai na velhice. Não, a responsabilidade não é da filha cuidar do pai. É dos filhos, seja menino ou seja menina. Aí às vezes o cônjuge fala, não, eu não aceito. Seu pai está doente, problema dele. Põe no asilo, afoga no rio, dá um jeito. Isso demonstra que você escolheu errado o seu cônjuge. Porque mesmo que você e o seu cônjuge sejam a sua prioridade é obviamente o seu cônjuge, mas isso não exclui a sua responsabilidade com os seus progenitores. E o cônjuge precisa apoiar o pai do outro, a mãe da outra, que estiver precisando de assistência. Vamos lá. Por causa do nosso tempo aqui, para acabar hoje, né? Essa segunda parte. Capítulo 20, verso 7. O justo anda na sua integridade, e felizes lhe são os filhos depois dele. Veja, o pai vai gerar benefício para a vida dos filhos porque ele anda em justiça. Um pai tranqueira não tem legado, não tem herança, não tem nada. Então, a postura correta dos pais gera benefícios para os filhos no futuro. Eu não sei se eu estou conseguindo aqui deixar claro com esses versos, irmãos, que há uma responsabilidade mútua entre pais e filhos, de ser bênção na vida uns dos outros. Os pais precisam ser fonte de instrução, de ensino, de cuidado, de investimento, de legado, de herança, abençoando os filhos, e os filhos precisam agir de um modo que o honre, que obedeça, que o preserve, que o satisfaça, também como instrumento de bênção na vida dos seus pais. É algo que completa. Os pais sendo bênção para os filhos e os filhos sendo bênção para os pais. O que mais? Capítulo 20, verso 11. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Quando você está tratando de educação de criança, você sabe a índole, dá para você conhecer a índole da criança. É aquilo que nós falávamos há pouco. Ela não precisa fazer 40 anos para você saber se a índole dela é boa ou não. Às vezes uma criança com meses, você já fala, essa criança aqui, ela precisa de correção. Rapaz, essa criança aqui, ela é raivosa. Nossa, essa criança aqui, ela é malvada. Você viu o que ela fez com o gato? Você vê, desde criança você vê. Então, o pai ele tem que estar atento à índole do seu filho. O problema é que, às vezes, quem percebe a índole da criança não são os pais. É na escola, às vezes, que é a professora, às vezes quem convive, às vezes na igreja. Porque o pai está tão cego, muitas vezes no correr atrás do vento, que ele não consegue estudar. Você precisa estudar o seu filho. Você precisa colocá-lo em situações para ver qual que é a índole dele. Eu lembro quando criança, meu pai falava assim, vai lá no quarto, pega a minha carteira e pega dinheiro para pagar o homem da verdura. Só para eu ver quanto de dinheiro que tinha na carteira do meu pai. E ele falava, vai lá e pega X. E aí o que aconteceu? Eu achei que com isso eu tinha liberdade, né? Aí eu lembro que uma bela situação,
Estava passando alguma coisa vendendo lá, devia ser Yakult, que eu era doido por Yakult. Aí a moça da Yakult, a carteira do meu pai estava dando sopa, meu pai dormindo, porque ele tinha trabalhado a noite toda. Fui lá na carteira e comprar lá, eu nem lembro o que era, Yakult, não sei o que, tarará. Aí meu pai acordou, não sei o que, tá faltando X. Quem pegou? Eu peguei. Mas com autorização de quem? Mas aquele dia... Não. Eu te dei a autorização para você pegar. A carteira de homem você não se mete. Agora você vai ter que fazer alguma coisa aí para restituir o dinheiro que você pegou. Pronto. Meu pai identificou que eu tive uma índole ruim e já aproveitou para me ensinar e me deu uma sanção para aquilo. Não sei se eu tive que limpar alguma coisa, não lembro bem da situação. Mas pronto. Agora, se meu pai não estuda a minha índole, ele não determina, verifica o que precisa ser ensinado. Nunca mais mexi na carteira do meu pai, sem autorização dele. Ao ponto de eu ainda, adolescente, jovem, meu pai não tinha segredos nem com as senhas do banco comigo. Eu sabia as senhas do banco do meu pai. Por que eu sabia a senha do banco do meu pai? Porque aí meu pai confiou naquilo que ele tinha ensinado para mim. Nunca mexi nada. Hoje, deixa o cartão e a senha à vista dos seus filhos. O que vai acontecer? Que a criança tinha pego, tinha roubado. Tinha que fazer a criança vir devolver. Ótimo. Você tem que fazer isso. Isso é você tratar da índole da criança. Não, vai achar que aquilo é normal. É responsabilidade do pai. Então os pais devem estar atentos ao jeitão, à índole, o jeitão das crianças, para reforçar a postura e aplicar o ensino intencionalmente. Ok? Caminhando aí para o final, irmãos, capítulo 20 ainda, verso 20. A quem amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Toda vez que você desobedece um princípio explicitado nas Escrituras, você está comprando briga com Deus. Então, ao invés de honrar pai e mãe, se você amaldiçoar o seu pai e sua mãe, você está comprando briga com aquele que é o Senhor dos senhores, o pai dos pais. Então, as ações dos filhos gerarão consequências emocionais, espirituais, psicológicas como resultado. Desonra gera tormento. Já tratei de muita gente em aconselhamento que depois da morte do pai e da mãe leva uma culpa do tamanho do mundo, porque foram filhos que não honraram o pai e a mãe durante a vida. Depois que morreu, meu amigo, só vai ficar a culpa mesmo. Seja instrumento de bênção na vida dos seus pais. Verso 22, 6, talvez o mais conhecido, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Falando aqui do resultado do ensino. Veja que ele não está tratando do ensino bíblico. O caminho que você ensinar, ele vai aprender. É o caminho que, é lógico que aponta para um princípio, por causa do contexto geral do texto, do temor, da instrução, da lei. Mas a verdade é aplicada em qualquer coisa. Qualquer caminho que você ensinar, ele vai aprender. Tanto é que você vai ver muitas práticas na vida dos seus filhos, práticas erradas, que você não ensinou, mas ele viu em você enquanto ele estava crescendo. Ele vai assimilar aquilo. Aprendeu no caminho. Então, o ensino para as crianças, seja lá qual for esse ensino, produz um padrão de vida, um padrão na vida delas, inclusive até na vida adulta. Ser mais que instrutor, você precisa ser condutor, é um padrão do discipulado. É ensinar no caminho, não simplesmente apontar
o caminho. É andar junto, é ensinar no caminho. Isso é ser condutor, é muito mais do que ser um instrutor. Ah, vai por ali, eu estou instruindo o caminho. Não, vem comigo por aqui. É ensinar no caminho. Essa é a função do pai, sabendo que o seu exemplo está falando, está gritando mais do que você passa formalmente para eles. Vamos lá. 22, verso 15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Mais um princípio que nós já tratamos. Capítulo 23, verso 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Aqui não está falando de salvação, mas está falando das consequências naturais da vida. Então, os nossos filhos precisam de correção. Como nós falamos, eles nascem pecadores e propensos a desonrarem a Deus e aos pais. Logo, a correção e o castigo físico são mecanismos para gerar um padrão, para confrontar a inclinação natural da carne. Precisamos olhar para os nossos filhos como indivíduos necessitados de redenção, seja espiritual, seja redenção ética. Eu preciso tirar a estultícia, eu preciso ensinar esse infeliz a ser gente. É meu papel, é minha função ser esse condutor, esse discipulador, intencionalmente. Eu preciso. A criança entrega a si mesmo, como nós já vimos, é vergonha para o pai e para a mãe. Eu preciso traçar uma estratégia de ensino e discipulado para os meus filhos. Eu preciso criar situações que me permitam passar orientações e diretrizes. Porque ele vai aprender no dia a dia. Existem situações que vão acontecer naturalmente, e eu vou aproveitá-las para ensinar. Mas existem outras situações que eu vou ter que criar a situação. Para passar algum princípio. Você tem que estar focado nesse processo de treinamento do seu filho. E o castigo físico faz parte disso. Vamos lá, mais aí um pouquinho. 23 ainda, capítulo 23, verso 22. Ouve o teu pai que te gerou, não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Já falamos isso lá antes. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e entendimento. Grandemente se regozijará o pai do justo. E quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Veja, a responsabilidade do filho é gerar satisfação para os seus pais. Isso, como eu disse em outro momento, é um princípio ético fundamental. O que eu faço está trazendo alegria para o meu pai e para a minha mãe? O jeito que eu estou vivendo, as minhas escolhas, as minhas decisões, o que eu faço, eu deixo de fazer, produz satisfação? É grande o regozijo dos meus pais, do jeito que eu estou vivendo? É minha função. Então, honrar e obedecer aos pais não se resume até determinada idade, mas para todo o tempo, inclusive na velhice, e eu acrescento mais, até após a morte. Porque você vai honrar o nome deles. Não são poucas as vezes, que acontecem situações na família, que aí tem um tio, um primo. Nossa, se o pai do fulano tivesse vivo, ia ser uma tristeza muito grande. Não é isso? Você está desonrando o nome deles, você está desonrando a memória deles. É sua responsabilidade como filho, enquanto você estiver vivendo, mesmo que seu pai já morreu há muitos anos, honrar a memória deles. Principalmente se o seu pai for um cara bom, for um cara justo, for um cara decente. Mesmo porque, se você fizer palhaçada, não vai falar do você. Vai falar, é a filha do fulano. Você viu o que a filha do fulano fez? Não é assim que vai falar? Você está desonrando a memória deles. É sua responsabilidade de honrá-lo enquanto você estiver vivo.
O que mais? Vamos lá, 28. Dá um salto aí para o capítulo 28. Verso 7. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. Até as suas amizades vão honrar ou desonrar o seu pai e a sua mãe. Você tem que escolher até com quem você anda. Porque dependendo com quem você anda, você está desonrando o seu pai e sua mãe. É responsabilidade do filho. Escolher bem as suas amizades. Esse ponto aqui é o que vai fazer link para o próximo assunto da aula 3, que é a sequência lá do capítulo 1. Mas pesa sobre os filhos a responsabilidade de escolher bem as suas amizades, o seu convívio. Porque senão você envergonha o seu pai. O que mais? Então, as nossas amizades refletem a nossa honra aos pais e prudência em ouvi-los. 28, verso 24. Ele diz assim: o que rouba a seu pai ou a sua mãe diz, não é pecado, companheiro é de Satanás. Companheiro é do destruidor. Por quê? Eu falo, eu peguei do meu pai, mas era minha herança já. Meu pai ia morrer, ia ficar para mim, então isso não é roubo. É ser companheiro do cão, meu amigo. Roubar pai e mãe, dar tombo em pai e mãe é um pecado que te associa ao destruidor, ao gafanhoto destruidor, ou o Apolion, ou seja, o próprio diabo. Mas já ia ficar para mim mesmo. Mas não é seu. É a história que eu contei da carteira do meu pai. Vou pegar a carteira do meu pai, o dinheiro do meu pai é meu, ele mesmo falou, tudo que eu tenho é seu, filho. Então eu posso ir lá pegar, não tem problema. Se você quer honrar, você não pode ir lá e pegar. Eu pedi um dinheiro emprestado pro meu pai. Pedi um dinheiro emprestado pro seu pai? Então paga no dia que você falou que ia pagar. Mas é do meu pai, então tá tudo certo. Não tá, não. Você está associado ao mentiroso, ao destruidor, ao próprio diabo. Porque você sabe que seu pai vai te perdoar, seu pai não vai te cobrar, vai ficar por isso mesmo. Mas a Bíblia trata isso como uma prática de desonra. Cuidado. Capítulo 29, verso 3. O homem que ama a sabedoria, faz o quê? Alegra o seu pai. Mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Mais uma vez reforçando a ideia, com quem você anda, você vai honrar ou desprezar o seu pai. Tudo bem? Então, o filho devasso é tristeza e gera prejuízo financeiro. Seja com a prostituição, com a boemia, ou filhos antes ou fora do casamento. Quantos e quantos avós que pagam a pensão de um filho que o desonrou porque não escolheu bem suas companhias e viveu uma vida de prostituição, promiscuidade ou de infidelidade? São vários. Porque você sabe que se o Juninho fizer o fim em alguém e o Juninho não pagar a pensão, quem que tem que pagar a pensão? Os pais do Juninho. Então o filho fala, pai, eu já sou adulto, a vida é minha. É nada, seu Zé Ruela. Porque as suas atitudes, inclusive legalmente, podem me trazer um prejuízo. Porque se você fizer um filho em qualquer rapariga por aí, e ela requerer pensão, eu que vou ter que pagar essa porcaria, porque você é um calça suja, não consegue nem ser responsável e cumprir as suas responsabilidades. Então, isso é desonrar o pai e a mãe. Foco, o filho tem que ser fonte de bênção para os pais e os pais para os filhos, esse é o foco. 29, verso 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma
venha envergonhar a sua mãe. No verso 17, corrige o teu filho e te dará descanso. Dará delícia, satisfação, né? Dará delícias à tua alma. Mais uma vez, a correção ou castigo físico como fonte de disciplina, como fonte de condicionamento padrão e como fonte de resultados benéficos, tanto para os pais, que vão ter a alegria de ter um filho educado, como para os próprios filhos, porque vão tirar esses filhos da própria estultícia e da inclinação do mal. Vamos lá, meu tempo já está indo. Agora sim, capítulo 30. Chegamos aqui nos 2 últimos capítulos. Capítulo 30 vai dizer, verso 11. Há daqueles que amaldiçoam ao seu pai e que não bendizem a sua mãe. Verso 17. Os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro o arrancarão e pelos pintãos da águia serão comidos. Nada me tira aqui que aquela experiência de um dos ladrões na cruz, né, que teve os olhos comidos por corvos, é uma aplicação desse provérbio. O que quer dizer que não é literal, obviamente, né? Ninguém vai ser comido, vai ter os olhos comidos aí pelos corvos e tal. Mas a ideia é que, assim, se você amaldiçoa seu pai e sua mãe, isso vai trazer consequências para você. Você pode ter certeza disso. Porque você está comprando uma briga com Deus que te mandou honrar pai e mãe. O que eu quero chamar a sua atenção é que a desobediência sempre traz consequências ruins. Na transliteração do princípio lá em casa, sempre ensinamos as crianças, quem desobedece, se dá mal. Não tem como, irmãos. O resultado de desonra e de desobediência é coisas ruins. Então, falar mal do pai e da mãe é um ato de insubmissão e desonra ao próprio Deus. E amaldiçoá-los, o termo aqui é deixar de saudar ou desprezar no coração, é como assassinato. Jesus não disse isso? Se você considera alguém como tolo no seu coração, você já o matou. Você já é assassino. Você tem isso lá em Mateus 5:22, Êxodo 20:12, que é honrar pai e mãe, Êxodo 21:17, que diz se você amaldiçoar, você é passível de morte, e Provérbios 20:20, que nós já lemos. E isso vai trazer consequência. O que eu quero dizer para você, não importa a sua idade, quantos anos você tem. Se você tem pai e mãe vivos, você está brigado com seu pai e com sua mãe, resolva esse problema. Peça perdão. Honre os seus pais e sua mãe. Não importa quanto tempo faz que vocês estão brigados e quantos anos você tem e quantos ele tem. Isso é saúde para você. Viver brigado com pai e mãe, isso te definha. Isso é trazer maldição para a própria vida. O livro de Provérbios inteiro está dizendo para você, filho, seja a bênção para os seus pais. Ah, mas meu pai é um caninano, meu pai é um tranqueiro, meu pai não sei o que. A Bíblia não diz, honra o teu pai e tua mãe, só os bonzinhos. O princípio é para aplicar sobre todo pai e mãe. Faça a sua parte. Se o seu pai não está fazendo a dele, é problema do seu pai. Deus vai pesar a mão sobre ele. Agora, mesmo sendo filho, não existe justificativa. Se o pai é isso, o pai é aquilo, o padrão continua o mesmo. Honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem. Porque amaldiçoar, brigar, não está legal com seu pai e com sua mãe, vai trazer prejuízo para você mesmo. E no capítulo 31, para a gente fechar, nós temos as palavras aqui que ele recebeu da mãe, o rei Lemuel, e que vai dizer assim do verso 1 ao 9. Palavras do rei Lemuel de Massá, os quais ele ensinou quem? Quem a mãe ensinou. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte.
para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, das suas fadigas, não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faze justiça aos pobres e aos necessitados. E aí eu posso acrescentar depois do verso 10 ao 31, essa mãe mesmo falando, e escolha bem a mulher que você vai casar. Que seja virtuosa. Que ela tema ao Senhor. Então, o discipulado e a instrução dos pais aos filhos deve atender todas as circunstâncias, todos os relacionamentos e situações da vida. Você vai ver as palavras da mãe aqui, de Lemuel, que é um padrão, da mesma forma que nós vimos na reunião de oração, Davi, lá em 1 Reis 2, né? Dando instrução para Salomão de varonilidade, fidelidade, temor a Deus, de justiça, de benevolência, de misericórdia. Lembra disso? De prudência. Quem estava na reunião de oração sabe do que eu estou falando. Nós temos aqui agora a mãe. Princípios de instrução. Você vai dar instrução sobre, olha, cuidado com os seus amores de mocidade, como o Paulo vai dizer. Não dá para as mulheres tua força. Se você escolher a mulher errada, esse negócio vai acabar com a sua vida. Essa mulher só vai levar seu dinheiro, vai ficar com a sua pensão, e você vai levar uma bordoada na cabeça pro resto da sua vida, Lemuel. Ô, Lemuel, acorda. Não escolha aquela mulher que vai te destruir. É mulher que tem que te abençoar, que tem que apoiar. É a mulher virtuosa da sequência do verso 10 em diante. Trabalhadeira, honesta, tarará, que não é bela, porque vã é a formosura, não é a mais bonitona. Mas a mais bonitona só vai te dar trabalho, Lemuel. Sustentar aquela mulher vai ser duro, filho. Presta atenção, não é a beleza, meu amigo. É a instrução da mãe. O que mais que ele fala lá? Cuidado com os vícios, Lemuel. Não beba demais. Porque ele vai tirar o seu padrão de tomada de decisões. Você vai ser injusto se você viver em vício. E aí ela vai. São vários princípios. Seja justo. Socorra o necessitado, abra a tua boca em favor do pobre, do necessitado. Compra as brigas boas da vida, Lemuel. Não seja injusto. São princípios. Então ouça a sua mãe. E você como mãe, você tem que estudar aqui os 9 primeiros versos aqui do capítulo 31, porque essas instruções você tem que passar para o seu filho. Concluindo, irmãos. Estamos no final do nosso voo aí. Então a conclusão. Como conclusão, nós podemos dizer que Provérbios traz alguns princípios na relação pais e filhos. E eu quero pontuar, então, essas orientações e diretrizes em 4. Primeiro, os pais devem intencionalmente preparar os seus filhos para a vida com base no temor do Senhor. É sua função. Segundo, os pais devem estabelecer de modo claro e didático os limites dos seus filhos. O que pode, o que não pode, onde não pode, com quem não pode. Nós temos no curso de casais, né, quando tratamos sobre criação de filhos, uma aula específica só sobre limites. Isso você tem que externar de modo claro para os seus filhos. Terceiro, os filhos devem viver de modo a gerar satisfação para os seus pais. Esse é o princípio. Você, como filho, tem que ser fonte de bênção para o seu pai. E o quarto, a orientação diretrizes. Tanto pais como filhos devem ser instrumento de bênção na vida uns dos outros para a glória de Deus. Os pais
instruindo, ensinando, dando leis, limites, corrigindo, castigando se for necessário. E os filhos honrando, obedecendo, trazendo alegria, abençoando os seus pais em atitudes que tragam satisfação para eles e não desgraça. Sendo assim, nós cremos que o livro de Provérbios são orientações e diretrizes do próprio Deus para ensinar os seus filhos sobre uma ordem moral universal e as consequências em não obedecê-las, e assim fazer-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer em todas as esferas da vida humana para a glória do próprio Deus. E eu termino com Eclesiastes 12, que diz: em suma, de tudo que tem se ouvido, o resumo é um só: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos os homens, pois Deus trará à tona todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus te abençoe e que na relação entre pais e filhos você possa viver para a glória de Deus.